Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo mais uma questão relativamente a probabilidades do 12º ano, uma questão que incide então na distribuição da variável aleatória. O desafio é o seguinte: lança-se um dado não equilibrado, ok, o dado não é equilibrado, com as fases numeradas de 1 até 6. Seja x a variável aleatória, que significa o número saído no lançamento efetuado, admite que, para certos valores reais de A e B, a tabela de distribuição de probabilidade da variável aleatória x é, e tens então aqui a tabela de distribuição de probabilidade. Bem, na questão 2.1, questionam então, determina A e B, sabendo então que o valor médio da variável aleatória x é exatamente 3,4. Bem, isto é uma questão onde temos que descobrir então o valor aqui do A e do B, que vês aqui na tabela de distribuição de probabilidades. Se tens duas variáveis, ou seja, duas letras que não conheces, vais ter que definir então duas relações diferentes. Ok? Bem, e que duas relações é que podemos estabelecer na distribuição da variável aleatória? Podemos dizer, por exemplo, a primeira relação será aquela mais óbvia, que será a soma das probabilidades de todos os xis. Esta soma toda tem que ser igual à probabilidade de um acontecimento certo, ou seja, 1. Sendo assim, então 0,2 mais A mais 0,2 mais B mais 0,1 mais 0,15. Isto terá que ser então igual à probabilidade de um acontecimento certo, ou seja, uma unidade. Ok? Bem, isto é uma relação, mas eu apenas com esta equação eu não consigo descobrir nem o valor de A nem o valor de B, porque eu tenho apenas uma equação com duas incógnitas. Não conseguia resolver isto. É por isso que vamos ter que definir outra relação para depois, ao fazer um sistema, termos duas equações lineares com duas incógnitas, e sabemos fazer isso. A outra relação que vamos estabelecer tem exatamente a ver com este valor médio da variável aleatória, que é exatamente 3,4. E se estás recordado, aqui vamos então aplicar a fórmula do valor médio, que na variável aleatória a forma é exatamente a seguinte. O valor médio é exatamente igual ao somatório de i a começar em 1 até n, isto para todos os xis, vezes a probabilidade exatamente de x igual a xi. Okay? Isto é a forma do valor médio. O que é que quer isto dizer na prática? Vamos então somar, mas estas multiplicações, ou seja, cada xi vezes a sua probabilidade, terá então 1 vezes 0,2, mais 2 vezes a, mais 3 vezes 0,2, mais 4 vezes b, mais 5 vezes 0,1, mais 6 vezes 0,15. E este valor médio é-me dito aqui que este valor médio é exatamente igual a 3,4. Ok? Sendo assim, tens aqui a segunda relação que seria necessária para a construção do sistema. Vamos então aplicar a definição de valor médio da variável aleatória. Teria então 1 vezes 0,2 mais 2 vezes A, então terei 2A, mais 3 vezes 0,2, vou já colocar aqui os valores, não é? 3 vezes 0,2 é 0,6, mais 4b, mais 5 vezes 0,1 teria então 0,5, mais 6 vezes 0,15 seria então 0,9. Isto será então igual a 3,4. E temos então aqui as duas equações lineares para resolvermos então um sistema com duas incógnitas, com duas variáveis. Bem, vamos então proceder à realização do sistema. Eu penso que isto estarás habituado a fazer. Vamos escolher uma das equações, resolvemos em ordem a uma das incógnitas. Neste caso, por exemplo, vou resolver a equação de cima em ordem aqui à incógnita A. Então fico com A igual. Tudo o resto passará então para o segundo membro. Ficarei com 1 menos. E agora vou já juntar aqui 0,1 mais 0,15 dá 0,25, mais 0,2 dá 0,45, mais 0,2 dá 0,65. Ao passar para o segundo membro ficará então negativo, ficarei então com 1 menos 0,65. O B passa então também para o segundo membro e fico com o menos B. Aqui na equação de baixo, vou isolar, por exemplo, aqui no primeiro. Não seria necessário, ok? Mas já para colocar isto de forma mais prática, vou já manter aqui no segundo membro o A e o B, e os valores numéricos vou então passá-los para o segundo membro. Ficarei com 2A mais 4B exatamente igual a 3,4.
e depois vou então fazer aqui as adições. Aqui terei 0,2, aqui terei 0,6, aqui dá 0,8, passarei já para este membro, 0,8. Aqui 0,5 mais 0,9 dá 1,4, ao passar para o segundo membro ficará então negativo, terei então menos 1,4. Tudo bem, vamos continuar então a resolver o sistema. Aqui na equação de cima vou então simplificar aqui o segundo membro. Poderei então dizer que o A será exatamente igual. 1 menos 0,65 dá 0,35 menos B. Tenho então aqui o meu A definido para efetuar a substituição na equação de baixo. Então aqui em vez do A vou colocar exatamente a expressão que obtive, que será 0,35 menos B. Terei então aqui em baixo 2, abro parênteses e vou colocar a expressão que define então a incógnita A, seria 0,35 menos B. Isto mais 4B igual 3,4 menos 0,8. Isto daria exatamente 2,6. 2,6 menos 1,4. Ficarei então com 1,2. Ok, terei então aqui 1,2. Continuando então a simplificar, em cima já não vou fazer nada, aqui aplicas a distributiva, 2 vezes 0,35 é exatamente 0,7, 2 vezes menos b ficas então com menos 2b, mais 4b, e isto é exatamente igual a 1,2. Continuando então a simplificar, agora na equação de baixo já só tens uma incógnita, vamos resolver a equação de baixo em ordem AB, e o 0,7 ao passar para o segundo membro ficará negativo. Menos 2b mais 4b dá exatamente 2b, exatamente igual a 1,2 menos 0,7. Sendo assim, aqui em baixo teremos então b igual, né? O 2 vai passar a dividir, 1,5 menos 0,7, isto dá 0,5, terá então 0,5 sobre 2. Sendo assim, o b, ninguém tem dúvidas que dará 0,25, o b está encontrado. E agora é só substituir na equação de cima, onde tenho A, o valor encontrado de B. Ficarei então com A igual a 0,35 menos 0,25. Sendo assim, então os dois valores que te pediam para determinar o A será exatamente 0,1, o B será exatamente 0,25. Ok? E tens então aqui o valor de A e de B. Fica com esta dica, se tens na tabela de distribuição duas incógnitas distintas, precisas de duas relações. Se eu tivesse aqui um C, precisava de encontrar três relações para resolver o sistema com três equações lineares com três incógnitas diferentes. Okay? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.